Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Augusto Silva, sintonizados no YouTube, nesse canal tão valioso, tão importante, quando a gente consegue, né, nas quartas-feiras à noite, ter esses momentos de reflexão, de estudo, iluminados pelo Evangelho de Jesus, pela doutrina espírita. Então, sintam-se todos assim abraçados, envolvidos no amor de Jesus e envolvidos também pelos benfeitores espirituais da Casa Espírita de Augusto Silva. E nós vamos continuar o nosso estudo, que é da carta de Paulo aos Gálatas. Quem tem acompanhado as palestras de quarta-feira, percebeu, né, que nós seguimos aí as cartas de Paulo aos Romanos, Paulo aos Coríntios, e agora estamos aí, Paulo aos Gálatas. E nessa carta de Paulo aos Gálatas, ele fala muito, muito da liberdade. Então, vocês podem estar acompanhando aí e estão vendo que, assim, né, a parte fundamental dessas palestras que nós temos feito ultimamente tem muito da liberdade. E hoje, o que nós vamos estudar nessa quarta-feira é Liberdade, o capítulo 128 do Vinha de Luz. Então, é o título mesmo, Liberdade. Quando Emmanuel pega um trecho dessa carta de Paulo aos Gálatas, e aí o que o Paulo vai nos falar? Ele diz assim: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. É o capítulo 5, versículo 13 de Paulo aos Gálatas. Paulo, então, vem falar para a gente usar a liberdade que, segundo o entendimento e o ensinamento da doutrina espírita, é uma lei divina, a lei da liberdade, e aí nós temos que usar essa liberdade não para satisfazer, para dar ocasião, para alimentar a carne, as coisas materiais, as coisas do corpo, as coisas que são passageiras, temporárias, que não nos pertencem e que nos causam justamente tanta inquietação e tanta ansiedade, porque nós nunca vamos ter, e a gente se cansa, né? A fadiga pela posse das coisas materiais. Mas nós temos que usar da liberdade para servirmos uns aos outros pela caridade. E aí, no capítulo 128 do Vinha de Luz, tem duas frases que o Emmanuel diz, e ele até já dá uma definição da lei de liberdade. Porque ele diz assim: o maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Por isso que o título da palestra é Voo Espiritual. Porque quando a gente usa isso que o Emmanuel chama de independência relativa, então somos livres? Segundo Emmanuel, nós temos uma independência relativa. E ela tem o maior valor quando a gente desfruta dessa independência relativa para servir aos outros, glorificando o bem. Aí a gente vai ter o quê? O voo espiritual. Aí a gente se eleva. Porém, Emmanuel diz que são raros os que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual. Por que será que o Emmanuel vai falar? Como que ele vai justificar que são raros aqui na Terra os que usam dessa lei divina, dessa potência da alma que é a liberdade, para fazer esse voo espiritual? Porque aí o Emmanuel pergunta: onde estão os que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus? Onde estão os que valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus? O momento da prova, o momento de intensificar, de viver o Evangelho de Jesus na prática, nas atitudes. É como a gente estivesse ali esperando numa trincheira, o nosso, né, o soldado maior ali, o capitão, chamar a gente, né, para a batalha, nosso general. E aí, a gente está se valendo dessa oportunidade de ir para uma batalha, para intensificar o aprendizado com Jesus? Onde estão? O Emmanuel pergunta: onde estão?
Onde estão aqueles que se convertem? Espinhos em bênçãos. Então, são essas duas perguntas que o Emmanuel faz, que fica para a nossa reflexão. Será que eu sou essa pessoa? Eu me encontro nessa característica, nessa caracterização que Emmanuel faz aqui? Eu transformo os espinhos da minha vida em bênçãos? Eu aproveito o sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus? Com certeza nós conhecemos alguém que faz isso. Resta saber se nós estamos fazendo. Então, essa é a pergunta que fica aí do Emmanuel. Por isso que ele diz que são raros, né? Bom, e outra frase, aquela primeira frase que eu disse, que é o maior valor da independência relativa de que desfrutamos, reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Você é livre? Beleza, mas você está usando a liberdade para fazer o bem? Por quê? Aí na segunda frase, o homem gozará sempre de uma liberdade condicional. Então, olha as duas definições que Emmanuel dá de liberdade: independência relativa, e ele fala da liberdade condicional. Dentro dessa liberdade condicional, a gente pode alterar o curso da própria existência. Olha o voo espiritual. A gente altera o curso pelo bom uso ou pelo mau uso. Então, pelo bom uso de semelhante faculdade nas relações comuns, ou pelo mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. No Vinha de Luz, ele termina dizendo que a maioria de nós cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando, olha o exemplo de Emmanuel, elos de veludo em algemas de bronze. Então, o bronze é aquele material pesado que se torna uma algema, então nos prende. Então, a gente não vai voar, a gente vai ficar preso, mas pela nossa própria liberdade condicional não bem aproveitada. A gente sabe, a gente vê às vezes, né, quem é da área do direito, quem acompanha notícias, sabe, o preso teve um bom comportamento, ele está em liberdade condicional, às vezes tem que voltar para dormir na cadeia, né, regime aberto, semiaberto, a gente tem isso, né, na justiça humana. Então, na justiça divina também, né, só que a justiça divina é perfeita, a nossa é imperfeita, e ela vai se aproximando, um dia vai chegar, né, nessa justiça perfeita. Então, o que nós estamos fazendo? Elos de veludo, quer dizer, é uma liberdade condicional, abençoada. A gente não está preso, mas são elos que nos unem a quem? Deus, nosso Pai. Então, são esses elos de veludo, esse voo espiritual, mas que a gente prefere o quê? Trocar por algemas. Aí nos prende, algemas de bronze. Aí, o Emmanuel, então, isso é um esboço maior do começo e do fim do Vinha de Luz, o capítulo 128, mas no meio do texto, o Emmanuel vai dar exemplos de como que a gente usa indevidamente a nossa liberdade condicional. Então, ele dá o exemplo de quem é perseguido, de quem é caluniado e de quem é incompreendido. Então, três situações comuns a todos nós, né? Sofremos perseguição, somos caluniados e somos incompreendidos. Aí, não sei, cada um de vocês está escutando, que às vezes você é mais? Você é mais caluniado, incompreendido, perseguido? Mas, primeiro, perseguidos, com oportunidade de desculpar. Aí o que a gente faz? Mentalizamos, arquitetamos represálias violentas. Eu fui perseguido, mas agora minha mente está maquinando. Olha o que eu estou fazendo, eu estou na minha liberdade condicional, eu estou na minha independência relativa, tendo uma possibilidade de voar, de fazer em mim elos de veludo, que aí a gente pensa nos elos não como uma prisão, mas como uma coisa que nos une, né? É uma união nesse veludo bonito aqui que a gente pode imaginar, e a gente prefere o quê? Não, eu vou mentalizar e eu vou dar represálias violentas, eu vou revidar. Aí, algemas de bronze. Aí não tem voo espiritual. A segunda situação que o Emmanuel diz, caluniado, com o ensejo, a oportunidade de você perdoar, você recorre à vingança. Incompreendido,
com o instante de revelar a fraternidade e a benevolência, a gente reclama reparações. Então, perseguido, a gente não aproveita a oportunidade, a nossa liberdade para desculpar, caluniado, a gente tem que perdoar, a gente não perdoa, e incompreendido é o instante da gente revelar fraternidade e benevolência, mas a gente reclama reparações. Então, antes da gente refletir um pouquinho sobre perseguição, calúnia e incompreensão, a doutrina espírita, eu falei no começo que era uma lei divina, no entendimento, naquilo que a doutrina espírita nos explica. O Emmanuel está chamando aqui de independência relativa, está chamando de liberdade condicional, mas tem uma definição de Allan Kardec que é muito boa, porque a terceira parte do livro dos Espíritos, né? Esse aqui é um pequenininho que eu tenho, mas o livro dos Espíritos a gente tem que ter um tanto, a gente tem que espalhar o livro dos Espíritos pela casa, né? E aí, a questão 872, o Allan Kardec vai fazer um resumo, porque ele faz um resumo teórico do móvel das ações humanas. Porque ele estuda desde o começo, no capítulo da Lei de Liberdade, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, a liberdade como lei divina. Então, depois vocês estudem, releiam, leiam, quem se interessar nesse tema de determinismo, livre-arbítrio, fatalidade. É um estudo bem, bem bacana, né? Para a gente, às vezes, a gente traz muito essas questões filosóficas, né, na nossa mente. Mas o que a gente tem que pensar? A doutrina espírita sempre fala, e está certo, provas e expiações, estamos no mundo de transição, saindo de provas e expiações para o mundo regenerado. O que é prova? Prova é na questão 871. Kardec, os espíritos dizem para Kardec assim: prova é dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Eu posso desculpar ou não desculpar. Eu posso perdoar ou não perdoar. Eu posso ser fraterno ou não fraterno. Dotado dessa faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta contra as tentações do mal e conferir o mérito da resistência. Então, ele nos fortalece para a gente resistir às tentações do mal e para a gente conferir o mérito da nossa resistência. Não, eu queria revidar, nossa, eu queria dizer poucas e boas. Quem não é assim? Nossa, mas eu queria lavar a roupa suja, queria falar tudo. Quer dizer, aí a gente está na tentação. A língua é um fogo, né? Tiago diz assim. Então, a gente está no momento da prova, eu posso fazer ou não fazer. E aí, se eu não faço aquilo que eu não deveria, se eu ajo nesse voo espiritual conforme a lei de Deus, servindo uns aos outros e glorificando o bem, eu vou estar ficando mais forte contra as tentações do mal e vou estar conferindo o mérito da minha resistência. Então, essa é a pergunta 871. Aí, na 872, Kardec diz assim, é muito fácil da gente entender. Vejam aí se vocês acham também. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Então, quem fez uma vingança, quem recorreu aí a violência, vingança, ódio, ele não foi levado fatalmente, ninguém é criado para o mal. Os atos que praticamos não foram previamente determinados. Os crimes que a gente comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas sempre será livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para cada um de nós. Quando a gente estava na erraticidade, como espíritos errantes, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, a gente estava lá com a liberdade de escolher as nossas existências e as provas pelas quais a gente ia passar. Quando nós estamos aqui encarnados, na faculdade, aí nós temos a liberdade, nessa faculdade, nessa lei divina, de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetidos, de forma voluntária eu me submeti. Porque eu queria o quê? Me fortalecer contra as tentações, que é o que fala aqui, pôr em luta contra as tentações do mal e conferir o mérito da resistência. E aí, qual que é o caminho? A educação. É o estudo, é a educação, é entender a vida, é ler, estudar, é ver, meditar, sair da tecnologia, sair
das nossas paredes, seja mentais, do nosso casulo, seja material ou casulo mental. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-a utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como a gente modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Então, mais uma vez, em todo o Livro dos Espíritos, toda a codificação, Kardec fala, né, de um curso regular, um estudo do Espiritismo, por isso que o EJE, né, que é estudado no Centro Espírita Augusto Silva nas terças-feiras, ele fala desse estudo sistematizado da doutrina. Por isso que os Espíritos dizem, num lema, amai-vos e instruí-vos. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a gente tem que conhecer, tem que entender, tem que estudar. E muito melhor ainda se a gente estuda em grupo, né? E se a gente estuda na casa espírita, se a gente mesmo estudando, né, online ou presencial, o quanto isso nos fortalece, o quanto que a gente aprende. E outra forma da gente aprender muito, e isso é uma sugestão da Dona Ivone Pereira, é o estudo dos romances mediúnicos, os romances mediúnicos sérios, né? Desde a obra de André Luiz, que não deixa de ser um romance, mas não é tão o romance, né, que a gente viaja, né, com Dona Ivone, e com os romances de Emmanuel. Então, todos esses romances de Divaldo, de Hermínio Miranda, tem vários, né, Dona Ivone, André Luiz. Então, a gente aprende muito com o estudo desses romances, e isso ela fala que depois do estudo, né, da doutrina espírita, do evangelho, a gente deveria, né, entender esses romances mediúnicos como muito importantes. Então, eu queria finalizar o estudo com algumas coisas do Paulo Estevão. E aí, olha que interessante sobre calúnia, sobre perseguição e sobre incompreensão. Que aí eu fiquei procurando algumas palavras para a gente refletir aqui, e no Agenda Cristã, no André Luiz diz assim, não lhe fira a calúnia, viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Nossa, eu vejo isso e outras frases aqui da perseguição, eu falei, gente, isso tudo tem a ver com Paulo Estevão. Fui lembrando de Paulo, fui lembrando do tanto que ele foi caluniado, perseguido, incompreendido. Então, vou só encerrar falando um pouquinho sobre Paulo Estevão. Então, o Paulo foi isso, Paulo ele viveu de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Ah, ele é um louco, ele endoideceu, ele está mentindo, ele foi enfeitiçado. Paulo viveu aquilo. Então, ninguém poderia acreditar nos caluniadores, porque ele foi o exemplo, né, de cristão. E perseguição. Quem é perseguido, isso é o evangelho de Chico Xavier. Chico Xavier nos dá essa dica. Quem é perseguido, muitas vezes consegue ir adiante, principalmente se estiver sendo perseguido de maneira injusta. Mas quem persegue não sai do lugar. Então, eu fiquei lembrando também de Paulo, o quanto que os judeus ali ficavam presos, tiveram Jesus ali, renasceu ali com eles. E eles não entenderam, né, Jesus, não saíram do lugar, perseguiram a todo momento Jesus, os primeiros cristãos, Paulo, Tiago, Pedro, João, perseguiram todos, não saíram do lugar, se cristalizam mais ainda, e Paulo, e todos os primeiros cristãos, e todos nós, que somos perseguidos, e a gente continuar adiante, mesmo se for de uma forma injusta, a gente vai prosseguir. Mas quem é perseguidor não sai do lugar. Palavras de Chico. E, por fim, sobre a incompreensão, no Fonte Viva, tem um texto que diz que a incompreensão é como treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Então, a incompreensão é como uma treva perante a luz. Mas se a vocação da claridade, olha que lindo, se a gente tem essa vocação para a claridade, você não vai deixar a incompreensão chegar perto de você, você não vai deixar essa treva. Porque a claridade que você tem essa vocação, que te assinala o íntimo, gente, é uma coisa interna.
né? Não é uma coisa aí a gente estuda, a gente tem todos os livros, mas isso não basta, né? Isso é só uma forma da gente chegar a se conhecer, conhecer as leis que nos regem para que a gente consiga fazer essa viagem desse autoconhecimento. E aí eu vou saber se eu tenho essa vocação para claridade ou não. E aí você prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Então, sobre Paulo de Tarso, sobre calúnia, perseguição e incompreensão, a todo momento no livro aqui, a gente vai achar um tanto. Eu peguei para a gente refletir, para a gente encerrar, que eu acho lindo, quando ele encontra com o pai dele. Então, só fazendo um resumo aí, Saulo, ainda era Saulo de Tarso, ele encontra com Jesus, Jesus busca ele na estrada de Damasco, ele compreende ali que Jesus é o Salvador, passa a fazer, né, que Senhor, o que queres que eu faça? Mas é todo um processo, né, nessa nova vida. E aí ele vai ficar no deserto 3 anos, quando ele volta do deserto, ele começa a sentir que é o chamado, né, para o ir de pregar, e que ele gostaria de pregar o evangelho, mas ele era um doutor da lei e ele se vê pobre, sem recursos, porque ele ainda não tinha se achado, né? Depois que ele chega do deserto, ele procura em Jerusalém os homens do caminho, procura Pedro, os quais ele perseguiu, né? Por isso que é Saulo, depois vira Paulo, né? Porque ele realmente mudou ali a chave da sua existência de Saulo para Paulo. Por isso que ele diz: não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Realmente ele fez esse caminho, né, de Saulo para Paulo, que todos nós podemos fazer. Só que foi um caminho de 30, 40 anos disso, de calúnia, de perseguição, de incompreensão. E a incompreensão mais dura que ele teve, né, a perseguição e a calúnia que mais doeu que ele fala aqui é quando ele encontra com o pai dele. Porque ele já teve que fugir de Damasco, fugir para o deserto, porque ele era o perseguidor maior, o maioral. De repente, de perseguidor maior, ele passa a ser do lado para jogar no outro time. Então, ninguém estava entendendo nada, e eles estavam no movimento ali feroz de combate ao cristianismo, sufocar mesmo o cristianismo para que ele não nascesse, não florescesse. E aí é graças a Paulo, né? E também aos cristãos, primeiros cristãos, que não morreram. Só que aí ele vai procurar, ele chega em Jerusalém, Pedro fala: não fica aqui não, ainda está tenso, vai para a sua cidade natal, tenta começar a vida por lá, por Antioquia, porque em Jerusalém é o centro, né? Ali do templo, da sinagoga. Então, assim, se eles soubessem que ele estava lá, não seria legal. Então, ele foge à noite, Paulo, e ele volta para sua terra natal, ali para Damasco. E aí ele vai revivendo, né, a sua infância e chega para conversar com o pai dele. E o pai dele ainda ficou firme, porque ele teve a notícia de que a família toda ficou muito desolada quando ele se transforma em cristão, quando ele aceita Jesus. E olha como que é forte, gente, porque a mãe dele morre. A mãe dele morre de desgosto. A irmã da Lila foge para outra região de vergonha do irmão. Mas o pai ficou firme. O pai falou: eu estou firme porque eu sei que o meu filho vai voltar e vai refazer essa rota, ele vai reconsiderar que está seguindo esse carpinteiro. Então, ele chega e pede para o pai: meu pai, me acolhe, não estive doente, mas sou agora necessitado pelo Espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira sem algum repouso, estendei-me as suas mãos. Mas aí o pai fala: você não teve doente? Essa comédia de Damasco, porque virou uma comédia, a situação de Paulo, né? Virou uma comédia, todo mundo falou que ele foi enfeitiçado, enlouquecido, que ele estava doente, né? E aí o pai vai descrevendo tudo. Criei você com todo o desvelo que um pai da nossa raça costuma dedicar ao único filho varão. Sintetizamos gloriosas promessas para nossa estirpe. Sacrifiquei-me por ti. Aí ele fala mal da Abigail. Ele fala: quando eu fiquei sabendo que você ia casar com uma moça que não tinha pai, eu já vi que ela que te perdeu. Então ele vai sendo que caluniado, perseguido. E aí ele diz que ele enfrentou muitos homens armados, ele poderia verberar o procedimento condenável dos outros, ocupava a mais perigosa tribuna, mas de frente ao pai, diante daquele velhinho que não mais podia renovar a fé,
Então, quer dizer, ele não podia mais, ele estava o quê? Cristalizado, porque ele era o perseguidor. Então, Chico não fala que aquele que está sendo perseguido, ele vai avançando. Quem é o perseguidor, como eles perseguiam para sufocar o movimento cristão, eles paravam. Eles não entendiam que é possível você renovar a sua fé e entender. E aí ele vai chorando, que ele começa a chorar e que o pai dele, assim, calunia, não compreende, ele fala, mas choras? Mas eu nunca te dei exemplos de covardia. Lutei com heroísmo nos dias mais difíceis para que nada te faltasse. Tua fraqueza moral é filha do perjúrio, da traição. Tuas lágrimas vêm do remorso inelutável. Então, assim, eu me emociono muito, eu acho esse livro fantástico, porque eu fico imaginando, assim, né, esse encontro de um pai com um filho. Né? Que cena, que momento ali de você realmente ter a liberdade de realmente não revidar, de compreender, de perdoar e desculpar, ainda mais um pai. Por mais que, né, nós vamos ver aqui. Então, é isso que eu quero no final, eu vou contar para você como é que vai ser o final dele com o pai. Então, o moço tarcense, gente, Saulo, soluçava talvez pela primeira vez na vida. Aí ele vem, fala de Abigail, e ele fala, meu pai, essa criatura era uma santa, Deus não a quis nesse mundo. Talvez, se ela ainda vivesse, teria eu o cérebro mais equilibrado para harmonizar a minha nova vida. Aí o pai dele fala, nova vida? O que queres dizer com isso? Aí ele diz, quero dizer que o episódio de Damasco não foi ilusão, e que Jesus reformou a minha vida. Aí, para o pai dele, ele fala, você tá louco, né? E aí ele diz assim, aí só que o Saulo entende? É isso que a gente tem que entender na nossa vida, com essa lição aqui de Paulo, você deve entender o que Saulo entendeu. A dificuldade de se fazer compreendido, observava o seu pai resignado, enquanto ele prosseguia de olhos úmidos, revelando toda a mágoa e toda a cólera que o dominava. Então, é naquele momento que ele faz, gente, ele vai descrevendo aqui, chama Saulo de louco, fala mal do Cristo. O que Saulo faz? Ele chora, porque ele sabia o quê? Que naquele momento ele não estava sendo compreendido. E aí ele fala, ele fala, meu pai, o Cristo é o Salvador prometido, porque os judeus esperam o Salvador. No que ele fala isso, ele fala blasfemas. Você vê que ele não briga com o pai, mas ele tenta argumentar. Então, também não é para a gente ficar, né, gente, parado, deixando as pessoas irem falando. Você tem que ter argumento, mas por isso você tem que ter educação, entendimento, estudo da vida. Então, ele falou pouco, mas o que ele falou, mas meu pai, né, o Cristo é o Salvador, e ele fala numa voz súplice, porque também a forma como a gente fala é muito mais fácil a gente dialogar com aquele que não está nos compreendendo, com aquele que está nos perseguindo, com aquele que nos está caluniando. Então, ele abaixou ali o tom de voz e falou. Aí ele falou, blasfemas, não temes insultar a providência divina? Aí olha o que o pai dele diz. As esperanças de Israel não poderiam repousar numa fronte que se esvaiu no sangue do castigo entre ladrões. Estás louco? Exijo a reconsideração de tuas atitudes. Então, não adianta também a gente discutir, porque para o pai, para o senhor Isaac, pai de Saulo, quem que era Jesus? Ele fala, as esperanças de Israel não poderiam repousar na fronte de quem se esvaiu no sangue do castigo entre ladrões. Para ele era um carpinteiro, um malfeitor. E Jesus diz que ele é o Salvador. Olha o choque de ideias tão grande, que eu não sei, né, se vocês já vivenciaram isso, um choque tão grande, porque era assim, realmente, dois pai e filho religiosos, que amavam e tinham a devoção pela religião, mas olha a diferença de interpretação da vida. Só que o que ele entende ali? Porque aí ele fala, peço que te escolhas em definitivo, eu estou pulando, viu, gente? Entre mim e o desprezível carpinteiro. Ele fala, agora você vai escolher. E aí o que ele diz? Meu pai, ambos precisamos de Jesus. Então, olha que resposta. Nós dois precisamos de Jesus. Então, gente, quando o perseguido e o perseguidor, ambos precisam de Jesus. Então, a gente acha assim, que eu fui caluniada e que ele que me caluniou é que precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Tanto o que calunia quanto o que é o caluniado, o incompreendido e quem não compreende. Então, ele diz assim,
Ele fala que a voz paternal, ao anunciar semelhante intimativa, era abafada, vacilante, evidenciando profundo sofrimento. Saulo compreendeu e em vão procurava um argumento conciliador. A incompreensão do pai angustiava. E aí ele nunca refletiu tão intensamente no ensino de Jesus sobre os laços de família. E aí ele vê que no que Saulo diz, meu pai, ambos precisamos de Jesus. Aí ele fala, então sua escolha está feita. Nada tens a fazer nessa casa. O velhinho estava trêmulo, via-se-lhe o esforço espiritual para tomar aquela decisão. Isaac sofria como pai. Entretanto, expulsava o filho depositário de tantas esperanças como se cumprisse um dever. Então, o coração amoroso sugeria-lhe piedade, mas o raciocínio do homem encarcerava nos dogmas implacáveis da raça. Então, olha como que é o conflito daquilo que está na mente e no coração. Dizem que é o caminho mais difícil, né? O que a gente sabe, vir para o coração, né? É tão perto, mas tão distante, porque o coração queria, gente, abraçar aquele filho, compreendê-lo, né? Beijá-lo, pensa a alegria depois de tanto tempo estar com ele. Mas a mente não compreendia aquilo. E aí, ele chorou, né? Aí ele fala, né? Mas você também está me expulsando. Aí ele fala, falta-me tudo, meu pai, estou cansado e doente, não tenho dinheiro, necessito de piedade alheia. E aí ele fala, ninguém te expulsou, foste tu que voltaste os amigos, os afetos mais puros ao supremo abandono. E aí ele fala, mas Jesus não é tão bom, ele não vai te deixar desprotegido. Se ele é o Salvador, então ele ainda critica o filho, né? Ele fala, se ele é o Salvador, ele não vai te deixar, né, ali. E aí, o Saulo diz, jamais experimentara tamanho vácuo no coração. Ele falou que ele se sente como alguém que tivesse perdido todo o interesse de viver. Aí, nós vamos encerrar a palestra sabendo o desfecho final. Saulo realmente compreendeu seu pai, realmente, na prática, conseguiu vivenciar uma lição daquele que realmente desculpa, daquele que não vai para a violência, para a vingança. Porque ele sai da casa do pai, é expulso, no que ele vai andando para a rua, nessa situação, jamais experimentara tamanho vácuo no coração, como alguém que houvesse perdido todo o interesse de viver, ele vê que alguém chama ele, vem cá, com alguém gritando, aí ele se vira assim, é um servo do pai dele. Vosso pai manda esse dinheiro como lembrança, então o servo vai e entrega um dinheiro para ele. Saulo experimenta no íntimo a revolta do homem velho. Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante. Assim, procedendo, ensinaria ao pai que ele era filho e não mendigo. Dar-lhe uma lição, mostraria o valor próprio, mas considerou ao mesmo tempo que as provações rigorosas talvez se verificassem com o assentimento de Jesus. Sentiu que havia vencido muitos tropeços, que se havia mostrado superior em Damasco e em Jerusalém. Dominar as hostilidades do deserto, ele ficou 3 anos, suportar a ingratidão dos climas e canseiras, mas o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mas amoroso e terno do discípulo. Seria talvez a maior de todas as batalhas. Então ele compreendeu no relance, buscando vencer-se a si mesmo. Gente, se Saulo teve que vencer a si mesmo, então nós também temos que, né? Olha que o exemplo desse livro. Ele tomou a bolsa de dinheiro, com um resignado sorriso, guardou humildemente entre as dobras da túnica, saudou o servo com expressões de agradecimento e disse, olha que lindo que ele diz para o pai, Sinésio, conte a meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta e diga-lhe que rogo a Deus que o ajude. Então, olha que bonito, ele viu, ele sentiu, ele viu na atitude paterna o reflexo dos antigos hábitos do judaísmo. Como pai, Isaac não queria parecer ingrato, mas procurou ampará-lo, mandando esse dinheiro. Então, foi um teste para Saulo, né? Ele daqui está como Saulo, de receber esse dinheiro, de querer revidar, e fala-se, né? Não passamos por essa situação, não sei, ou vamos passar, ou por situações parecidas com essa, fica a reflexão para vocês, né? Como que às vezes em certos momentos a gente quer revidar mesmo, a gente quer ir para a vingança, a gente quer ir para a briga,
Como diz aqui o Emmanuel, né? A gente incompreendido, a gente quer reparação, a gente não quer perdoar, a gente quer fazer represálias. E olha o exemplo que Paulo de Tarso nos dá, né? Aquele homem velho, e aí nasceu um homem novo. Ele pega o dinheiro, ele agradece a seu pai, né? Já mostrando ali, né? As notas, né, espirituais. Ali ele já começou a voar. Ali ele já começou o seu voo espiritual. Então, que a gente também busque esses elos de veludo, vamos deixar aí essas algemas de bronze e vamos buscar o nosso voo espiritual, buscando através do conhecimento, do estudo, palestras tão abençoadas como essa e as muitas que estão aí espalhadas, né, por vários canais abençoados que trazem o Evangelho e o Espiritismo como luz e consolo, esclarecendo as nossas almas. Então, uma boa noite a todos e fiquemos com Deus, hoje e sempre. Que assim seja.